Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês um trecho de uma das palestras de Joel Goldsmith, realizada no ano de 1957. É um pequeno trecho, mas contém grandes verdades, e uma das coisas mais maravilhosas que nós possamos adquirir é o conhecimento da verdade. A verdade nos torna livre, o conhecimento dela, nos torna livre de tantas coisas que muitas vezes até mesmo que nós queiramos ficar preocupados, ficar nervosos, ficar aflitos com as coisas, nós não conseguimos, porque conforme nós vamos lendo a verdade, conhecendo, compreendendo a verdade, e essa verdade vai se infiltrando dentro de nós, ela vai mudando nossa consciência, nosso estado de consciência, os nossos pensamentos, nossa forma de ver as coisas. E aí nós não conseguimos nos desesperar, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo que queiramos, nós não conseguimos. As coisas do mundo externo já não conseguem mais nos abalar, e nós conseguimos perceber que verdadeiramente o poder está dentro de nós. E como Deus é o único poder no universo, então Deus está dentro de nós. Nós conseguimos compreender isso. Uma situação difícil, seja ela externa ou interna, que esteja acontecendo naquele momento, quando nós observamos essa situação, observando mesmo, sem julgamentos, como eu já cansei de falar, sem julgamento, sem luta, então nós sentimos aquela paz interior, aquela alegria sutil interior, nascendo dentro de nós assim. E é nesse momento que nós percebemos que lá no fundo de nós existe um ser mais profundo, que é a nossa verdadeira essência. E isto é maravilhoso, porque esse ser, ele vai se manifestando não quando nós temos medo e procuramos fugir do nosso medo, mas sim quando nós encaramos os nossos medos. Se nós temos medo de alguma situação, ou uma doença, ou estamos sentindo medo por qualquer motivo, se nós olharmos diretamente para esse medo e encararmos ele sem julgamento, observá-lo atentamente, nós vamos percebendo aquela alegria sutil, aquela coisa gostosa fluindo de dentro de nós, e nós conseguimos até dar risada daquele medo. E quando menos percebemos, o medo já desapareceu, ou seja, perdeu totalmente a sua força. Todos os dias nós vamos enfrentar essas situações de medo, Principalmente na época de hoje. Nós vamos enfrentar vários tipos de medos, de momentos tristes, de momentos frustrantes, porque depositamos a nossa confiança, as nossas expectativas nas outras pessoas, esperamos que tudo seja da forma como nós queremos, E muitas vezes as coisas não é como nós queremos. Tudo está sob o controle de uma força maior. E quando nós não compreendemos isso, nós ficamos frustrados, decepcionados e até caímos em depressão. Mas conhecendo a verdade, a gente nos torna livres disso, porque a verdade, ela mesma nos liberta disso. Como eu disse no começo, a verdade não deixa a gente se desesperar, mesmo que queiramos. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Compreender que Deus habita dentro de nós, constitui a nossa própria vida, o nosso próprio ser real,
que todas essas outras coisas que nós passamos aqui neste mundo, que nós somos aqui neste mundo, né, de aparências, tudo isto é ilusão, simplesmente ilusão. Nesse trecho mesmo, o Joel Goldsmith, ele fala um pouco sobre isto, né, que tudo está no nosso pensamento, a nossa separação de Deus, por exemplo, a sensação de separação que nós temos às vezes, que estamos separados de Deus, é tudo só pensamentos. Se observarmos esses pensamentos, eles desaparecem e nós conseguimos então entrar em contato com essa nossa essência, né? Nossa divindade, o Cristo que habita dentro de nós. Mas é bem interessante essa questão, né, da gente nos sentir separados de Deus. Às vezes nos sentimos abandonados por Deus, que Deus não está nem aí conosco ou com nossa vida, mas tudo coisa do nosso pensamento, só coisas do nosso pensamento, ilusões do nosso pensamento. Seja por falta de compreensão da verdade, seja porque aprendemos isto em algum lugar, né? Seja pelas crenças que nós temos desde a infância, de que Deus é um ser que está lá em cima e sempre nos vigiando, olhando o que nós fazemos e escrevendo lá o que nós estamos fazendo, para depois nos punir por aquilo que fazemos, ou nos beneficiar por aquilo de bom que nós fazemos. E não é nada disso. Quando Deus age através de nós, mesmo que nós façamos uma ação que pareça má, na verdade é uma boa ação. Quando Jesus expulsou aqueles mercadores, né, aqueles homens que estavam lá vendendo as suas mercadorias no templo, Jesus agiu com muita raiva e muita violência, praticamente, expulsando todos lá com um chicote. Na visão humana, parece que aquilo que Jesus fez é uma coisa totalmente errada, mas como Jesus manifestava o Cristo, ele então estava fazendo a coisa certa, porque isso aquilo que aconteceu é um pouco simbólico, né? Simbólico em que sentido? Simbólico assim, é que nosso mundo interior se tornou um mundo cheio vamos supor, egos, né? Nós temos vários tipos de egos, vários pensamentos, crenças negativas dentro de nós, e todos esses pensamentos, essas ilusões que estão dentro de nós, representam aqueles mercadores que estavam ali vendendo aquelas coisas, pessoas materialistas, que é aquele materialismo que está dentro de nós, que nós ainda acreditamos e damos força para a matéria, né? Que é um simples efeito, e como efeito não tem poder nenhum. Então, e Jesus Cristo, né, quando vem, a presença dele vem, ele expulsa todas essas ilusões e fala: aqui é a casa do meu Pai, e vocês os transformaram numa casa de mercadores. Quer dizer, nós, né, que somos o templo de Deus, nossa mente, que é um instrumento originariamente criado para ser o templo de Deus, é invadida por todos esses pensamentos, sentimentos, ilusões. E o Cristo, quando ele vem, ele expulsa esse sentimento, essas ilusões do templo de Deus, que é nós. Então, aquilo lá
Pode ser uma história que realmente aconteceu, mas o simbolismo é isto. Foi isso que os apóstolos, quiseram passar para nós. Nós somos o templo de Deus. E estamos com um monte de mercadores dentro de nós, um monte de ideias materialistas, de desejos materialistas. E o Cristo, quando ele se manifesta, ele expulsa todos esses conceitos, todas essas crenças, essas ilusões do templo de Deus que somos nós. É como diz o apóstolo Paulo, naquela passagem que ele fala que o diabo, fala assim, mas na verdade ele quis dizer o homem falso, o ego, senta no trono de Deus querendo parecer ser Deus. E é isso realmente que acontece aqui. Nós estamos com um ego muito elevado, e esse ego ele está sentado no trono de Deus querendo parecer ser Deus. Mas isso é uma coisa só superficial, porque lá no fundo mesmo, na realidade, isso não acontece, porque Deus jamais sairá do trono dele, que é dentro de nós, do reino dele que é dentro de nós. Então, todas essas coisas foram apresentadas para nós como uma forma de simbolismo para nós interpretarmos, e compreendermos a verdade. O ego, ele se senta no trono de Deus, querendo parecer ser Deus, mas ele não é nada. Nós vemos por aí, muitas pessoas que querem parecer ser Deus, ou pelo menos não ser Deus, mas pelo menos querer ser acima de todas as pessoas, querer ser melhor do que as outras pessoas, porque possui bens materiais, ou um cargo maior, ou porque tem um cargo grande num país, ou num estado, ou numa cidade. Então acha que está acima das outras pessoas. Isso é coisa do puro ego. Porque o espírito é uma coisa tão simples, que ele trata tudo com simplicidade. Tudo com simplicidade. E a simplicidade dele vence todas as coisas. Então, quando a gente vê uma pessoa que não é simples, uma pessoa arrogante, a gente tem que compreender que aquela pessoa não está manifestando o Cristo que habita dentro dela, que é a própria vida dela. Ela está manifestando o ego que está sentado no trono de Deus querendo parecer ser Deus. E nós não devemos dar poder por essa pessoa, por ela estar manifestando aquele ego, porque o ego não tem poder nenhum. Portanto, não fique com raiva, não fique nervosos, não fique zangados, ou preocupado com o que os outros pensam, digam a respeito, da gente, porque é o ego falando, e o ego não tem poder nenhum sobre nós e sobre nada. Para dizer a verdade, ele não existe, ele é apenas, como diz o Eckhart Tolle, uma figura fictícia, uma imagem, e a imagem não tem poder nenhum. Um efeito não tem poder nenhum. O poder está na causa. E a única causa é Deus. E a coisa mais maravilhosa que nós podemos saber, é a verdade, compreender a verdade. À medida que nós lemos os livros, que contêm verdade, quando lemos a Bíblia e compreendemos o verdadeiro significado dela, do que ela quer passar para nós, quando ouvimos os áudios, seja do Joel Goldsmith ou de outros autores espirituais que falam a verdade mesmo sobre Deus, à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos crescendo espiritualmente e nos tornando mais simples,
mais calmos, mais tranquilos. Não nos abalamos com nada, não nos preocupamos com nada, nem nos apegamos. Às vezes até nos estranhamos a nós mesmos, porque a gente fala assim, poxa, eu era uma pessoa tão apegada a isso e isso agora para mim não tem mais importância. Eu estou sentindo que isso para mim não tem mais importância. Mas isso acontece por quê? Porque quando nós vamos compreendendo a verdade, à medida que nós vamos conhecendo a verdade, né, ela vai sutilmente, de forma que nós nem percebemos, ela vai mudando nossos estados de consciência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de ver o mundo e as coisas. E nós vamos começando a tratar as pessoas melhores, de uma forma melhor, né? E também, se a gente tratar uma pessoa de forma aparentemente ruim, a gente não se apega também, porque sabemos que não é nós que estamos agindo, mas sim o nosso interior, Deus, a verdade que está se manifestando ali, como uma forma de despertar também aquela outra pessoa, né? E o mais interessante é que a gente percebe que a outra pessoa que a gente discute, ela vem até nós e pede até desculpa. Essa semana mesmo aconteceu um caso assim comigo, mas tudo bem, eu não vou comentar nada aqui agora, né? Porque não quero prolongar nada, né? Mas aconteceu comigo dessa forma. E as pessoas me veem de uma forma diferente. Mas eu ainda tenho muito que aprender também. Muito ainda. Muito, muito, muito mesmo. E vou continuar. Assim como vocês, né, também devem continuar, né? Procurando conhecer mais a verdade. E outra coisa, se uma pessoa ou as outras pessoas falarem mal de vocês, fazerem fofoca de vocês, qualquer que seja a situação negativa que aconteça na vida de vocês em relação a outras pessoas, né? A pessoa está com raiva de você também, não alimente sentimento negativo em relação a essa pessoa. Faça como Jesus diz, perdoa, Pai, porque ela não sabe o que faz, né? E também compreenda que, na verdade, não é o Cristo dentro dela que está se manifestando. É o ego dela. E o ego não tem poder. Portanto, se você não der poder para essa pessoa, não ficar com raiva ou com medo dela, ou com ódio dela, né? Então você também não estará dando poder para essa pessoa. Você perdoa ela e liberta ela. Pronto, ela não terá nenhum poder sobre você. Agora, se ao contrário você fica com medo ou você reclama dessa pessoa, você amaldiçoa essa pessoa, você não só estará dando poder para essa pessoa, como você estará trazendo o mal dela para dentro de você, para a sua própria vida. E aí você vai ficar nervosa, né? Vai ficar com raiva, e aí vai começando a gerar outros pensamentos negativos em relação à pessoa, e quando menos você percebe, você já está odiando essa pessoa. E isso acontece porque você fica alimentando pensamentos negativos em relação a essa pessoa. Toda vez que você pensar nela, você fala, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Você está alimentando cada vez mais pensamentos negativos a respeito dessa pessoa. E esses pensamentos, eles vão se acumulando, daqui a pouco eles se transformam em emoção, em sentimento. E esse sentimento geralmente é o ódio, a raiva ou sentimento de vingança.
Então, corte qualquer pensamento negativo, né, que aparecer no momento. Se você souber que uma pessoa fez isso para você, ou falou assim, ou assado de você para outras pessoas, e você sentiu aquele impulso para ter raiva, para criticar, para se defender, corte imediatamente isso aí, procure fazer como Jesus Cristo fez. Perdoa ela, Pai, porque ela não sabe o que faz. E não é ela que está agindo, não é o Cristo dentro dela que está agindo, é o ego. E o ego não tem força nenhuma, nem existência própria ele tem. Então, é simplesmente isto. Seja isso em relação a uma pessoa ou a qualquer situação, qualquer problema que surge na sua vida. Não fique alimentando sentimentos ou pensamentos, né, negativos em relação a tal pessoa, a tal situação. Alimente só pensamentos positivos, né? Que aí isso vai crescendo dentro de você. Quando você menos percebe, aquele problema já desapareceu, aquela pessoa não vai mais te incomodar e você, além de conseguir ter paz interior, né, você não terá nenhum problema para a sua vida, nenhum outro problema para a sua vida. Você terá aquela paz que Jesus Cristo disse assim: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então, você terá essa paz de Cristo, porque se envolver com os problemas do mundo não vai adiantar nada, porque o mundo não tem paz. Aliás, não tem nada para nos dar. O mundo externo não. Então não vamos nos deixar influenciar por essas coisas externas que acontecem. Vamos cuidar do nosso mundo interior, né? Vamos cuidar do nosso templo, que é o templo de Deus, e arrancar, fazer como Jesus fez, expulsar todos os sentimentos, crenças, ilusões negativas que está aqui dentro desse templo de Deus, fazendo da casa do meu Pai um lugar de mercadores. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos o templo de Deus como ele realmente é, puro, perfeito, né? Então, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês, né, por tudo mesmo. Desejo uma feliz semana para vocês, cheia de paz, muitas felicidades para todos. Muito obrigado por tudo mesmo. E espero vocês no próximo vídeo. Até lá e muito obrigado. Felicidade para todos. A Prinsky Meditações apresenta o áudio de um trecho de palestras realizadas por Joel Goldsmith em novembro do ano de 1957. Parte 1. O poder está na consciência. Na proporção em que você está ouvindo, você está conscientemente ciente da presença de Deus, do poder, da realidade, da alegria, do espírito, da vida e da sabedoria de Deus. Em seu corpo e em sua mente, você não pode saber as coisas de Deus. Reconhecendo-se como consciência, porém, e adotando o ouvido atento, a atitude da consciência, você se torna o Filho de Deus que é co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Para viver esta unidade, o sentido pessoal do eu deve parar de pensar, caso contrário, ele está tentando brincar de Deus, e isso é muito perigoso. Deve parar de pensar em como serão o tempo, os negócios ou os planos, e permitir que Deus revele sua vontade, seu plano, sua vida. A consciência determina nossa experiência de vida. Se a nossa consciência está cheia de Deus, ninguém tem que nos dizer como agir, porque não há como agirmos, só há uma maneira de Deus agir em nós e através de nós. Nossa responsabilidade é ficar quieto e deixar a onipresença fluxo. Não precisamos pensar ou planejar nada, nós apenas vivemos tudo o que flui, o que será cada qualidade de Deus.
Por quê? Porque é isso que estamos percebendo na consciência, Deus. Não precisamos ter pensamentos de generosidade, perdão ou abundância. Temos apenas que permanecer na onipresença, onisciência e onipotência, e quando fazemos isso, perdemos toda a capacidade para qualquer coisa, exceto Deus, e Deus flui através de nós. Descobrimos que somos amorosos, generosos, gentis e puros, mas não precisamos nos preocupar com isso. O que resta quando Deus é tirado de nossa consciência? Medo, ignorância, superstição, desejo, apegos, ansiedade, preocupação, pegue, me dê, me ajude, meu. A prática de princípios específicos desenvolveu consciência. Por fim, você aprende a andar para cima e para baixo neste mundo cantando dentro de si. Eu e meu Pai estamos ligados, e tudo que o Pai tem é meu. Bem dentro de mim está o pão, a carne, o vinho e a água, a ressurreição, a vida eterna. E a presença invisível vai diante de mim para endireitar os lugares tortos e preparar mansões para mim. Não preciso falar sobre isso externamente ou abertamente. Sabendo disso interiormente, secretamente, sagradamente, o invisível Pai que vem secreto, vai antes de mim para revelar a realização no plano externo. Vamos pensar em nossa mente como uma porta. Visto que Deus, o infinito, é onipresente, no momento em que abrimos a porta, este infinito nos inunda e estamos sob a graça. Mas temos uma parte a desempenhar, Senhor, sei que estás batendo a porta da minha consciência, e eu estou abrindo minha consciência. Assuma o controle de minha mente e corpo. Seja minha alma, seja minha vida, assim perceba Deus como seu ser individual. A verdadeira maneira de ajudar, como um praticante, é aprender a morrer diariamente, e a única maneira de aprender isso é começar com uma disciplina que chamo de não eu, essa pessoa não me preocupa. Ele não tem nada a ver comigo, esse real é só eu estou cuidando disso. À medida que percebemos que essa vida, que é nossa vida, é autossustentada e autossuficiente, faremos menos esforço para melhorá-la, e então a descobriremos cuidando de si mesma. Não nos tornamos ascetas e negamos tudo o que de bem vem, mas aproveite, sabendo que vem da consciência divina dentro de nós. Devemos passar da crença de que algo externo tem poder sobre nós para a compreensão de que todo o poder é derivado de Deus, e nos é dado. Quando nos revestimos de nossa identidade crística e paramos de nos relacionar com o nascimento humano, maturidade e finalmente a morte, teremos alcançado a imortalidade aqui e agora. Quando você aprender a fechar os olhos e pensar em termos de consciência, eu sou a consciência, então vem a pergunta, como consciência, o que estou consciente de expressar? Tudo o que virá para você é que você está consciente da própria consciência em sua forma e variedade infinitas. Quando você começa a acreditar, acredita real e verdadeiramente, que Deus é a consciência de você, que todas as questões vêm da consciência divina de você, e não de fora, não do efeito, mas da causa, você estará no primeiro degrau da escada do desenvolvimento espiritual. Estamos chegando a esse lugar na consciência onde nenhum tratamento é necessário, e nesse estado nós olhamos para o mundo, contemplando a perfeição subjacente a todas as aparências. Temos que viver de forma a estar continuamente conscientes da presença divina de Deus em forma individual, de uma influência divina, anjos, sempre presentes na consciência humana. Não preciso temer a idade, porque minha consciência será para sempre a fonte infinita de meu suprimento. Deus, individualizado como minha consciência, será a fonte e o manancial de meu suprimento para a eternidade. Eu tenho carne que você não conhece, tem substância e consciência, um princípio, para que eu não precise ser dependente de coisa, circunstância ou condição no reino exterior. Eu não coloco minha fé em um homem, em uma organização, em um emprego ou em um investimento. Se todas essas coisas fossem retiradas, eu ainda teria uma consciência da qual todas as coisas fluiriam. Se você tocar essa fonte de água dentro de seu próprio ser, você terá tudo e qualquer coisa que é necessário para a sua realização.
Mas seu desejo então não será tanto pelas formas, mas por uma sensação contínua de alegria que vem do saber que esse espírito interior flui para dentro e como qualquer forma que você precisa a qualquer momento. Vamos sempre expressar gratidão pela causa, não pelo efeito. Vejamos o efeito meramente como uma evidência. Você não pode separar sua vida ou sua mente exceto na crença, e quando você faz isso, há um funeral. Você não precisa se preocupar em demonstrar nada depois desta morte. Você não tem que tomar pensamento, ou dar a si mesmo um tratamento para o suprimento. A partir de agora seu tratamento é: eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Comece agora a mudar sua antiga base de tratamento. Se necessário, faça-o drasticamente, faça isso forçando-se a não pensar. O caminho para a demonstração é este: uma vez que Deus é a consciência divina, e uma vez que a consciência é a substância e a atividade de todas as formas, enquanto eu viver e me mover e tiver meu ser como consciência, todas as formas aparecerão sem que eu pense. E essa foi a resposta de Jesus a todas as tentações. Comece a entender que Deus é sua esposa, seu marido e seus filhos. Em outras palavras, a vida eterna manifestado é a única pessoa que você conhece. Se pudermos captar a ideia de que qualquer demanda não está sendo feita sobre nós como pessoa ou sobre nossa receita, mas que é feito no Cristo para o qual estamos agindo como agente de transferência, encontraremos abundância fluindo para nós e fora de nós. É toda a sua consciência se desenvolvendo. Se entendermos isso, e se não separarmos nada e dissermos, isto é material ou isso é espiritual, e se uma vez percebermos que Deus, nossa consciência individual, é infinito e é tão infinito em expressar e manifestar dinheiro quanto em cultivar nossos jardins, naquele grau vamos superar qualquer sensação de limitações em nossas finanças. Eliminemos a crença de que uma parte do nosso mundo é espiritual e a outra é material. O mundo exterior já é espiritual, e é perfeito. Já é a manifestação da consciência, mas nós estamos vendo através de um vidro escuro. Há apenas uma coisa importante neste mundo, e isso é mostrar Deus como nossa vida, como nossa substância, como nossa segurança, nossa imortalidade, nossa eternidade, provando que Deus é a única lei para o nosso ser. Tudo o que temos a fazer é aprender a viver na consciência de nossa perfeição atual. Isso, só falta mais um passo, que é perceber que os erros do mundo, todas essas coisas que o mundo está lutando, não são erros de jeito nenhum, são ilusões. Então vamos aprender a não lutar contra eles, não tente subjugá-los ou superá-los, ou mesmo tentar se livrar deles. Vamos aprender a viver em um belo estado de paz, a paz que vem da compreensão de Deus como a única realidade do ser. Eu estou com você até que você tenha ascendido completamente em consciência, ascendido à compreensão de céu na terra, do céu aqui e agora. Se você pode visualizar a si mesmo como verdade, vida e amor, como alguém ou alguma coisa pode tocá-lo ou alcançá-lo. Você com um chicote material, esse chicote é uma coisa ou um pensamento? Se você entender que Deus se revelou como sua consciência individual, que Deus se manifestou Ele mesmo como seu ser individual, e se você está se esforçando para viver de acordo com sua ideia de Deus e do Cristo, como então você pode reduzir seus pensamentos a termos de corpo, carne, dólares ou casas e lotes? Tente viver de acordo com o sentido mais elevado do que você entendeu ser sua própria identidade. Não atente em seu tratamento para dizer, eu sou o Cristo de Deus, de uma só vez, e depois continuar com, e quanto ao meu aluguel, como vou pagar? Tudo o que temos a fazer é permanecer nisso agora, e não nos preocupar com o que vai acontecer amanhã ou se preocupar com o que aconteceu ontem. O tempo que houver é agora, só pode haver agora. E o que é a verdade sobre agora? A totalidade de Deus manifestada como ser individual é tudo o que está acontecendo agora. Enquanto caminhamos para cima e para baixo neste mundo, sem nenhum desejo de ajudar ninguém, regozijemo-nos em nosso próprio ser que, uma vez que Deus é a consciência desdobrada, revelada e expressa do ser individual, cada um contém em si o Cristo inteiro,
e isso é tudo o que é necessário para a sua realização. Toda vez que você se sentir tentado a se entregar a algumas das formas humanas inferiores e negativas, tente levantar. Levante-se disso ao perceber: essa não é mais minha vida para fazer o que eu quiser, essa é a vida de Cristo, que está sendo vivida para o mundo, para mostrar os benefícios dele. Em outras palavras, todas as vezes que você se sentir tentado por pensamentos negativos e ilusões humanas, volte-se para o Cristo dentro de você, mas não resista aos pensamentos negativos, não se identifique com eles e nem reaja a eles. Apenas contemple sua vida interior, que é a própria vida de Deus. Vamos construir nosso céu a partir de nossos desejos interiores satisfeitos, sendo o receptáculo disposto a deixar que isso flua, que cumprirá tudo o que fomos trazidos aqui para fazer. Estabeleça essa consciência de Deus diariamente. Se ao menos houvesse alguma maneira de nos lembrarmos sempre disso, nosso bem deve se desdobrar como atividade de nossa própria consciência, que aparece externamente na forma de saúde, harmonia, paz, alegria, cooperação, amizade, eternidade, imortalidade, vida, verdade e amor. Nunca mais pense nele, em Deus, como algo distante, algo a quem se deve orar ou agradar de alguma forma. Pense em Deus antes como a substância real do seu ser, o próprio centro do seu ser no qual você pode alcançar em silêncio e criar um mundo inteiro de harmonia, paz e saúde. Parte 2. O Espírito é a base de todos os efeitos. Que este seja o nosso tema, reconhecer o Espírito como subjacente a todo efeito. Não tenha dependência de pessoas ou coisas, mas coloque toda a dependência no Espírito. Contemple o Espírito, a consciência, aparecendo como efeito, sua consciência aparecendo como forma. A atitude correta é a compreensão da impossibilidade de tal coisa como uma condição à parte de Deus. O obrigado, Pai, que você conhece a irrealidade de tal afirmação. Obtenham a consciência de que vosso Pai sabe que necessitais destas coisas, de modo que cada vez você é tentado a pensar sobre o trabalho, casa ou comida do próximo ano, você será lembrado de que é o bom prazer de seu Pai em dar-lhe o reino. Pergunte a si mesmo: estou vivendo nesta consciência de sem pensar? Faça do seu trabalho específico perceber que o poder, a qualidade, a quantidade e a realidade não estão em aquilo que é formado, mas sim no princípio, ou alma, ou consciência que produz toda a forma. Nossa missão no mundo é ser uma transparência do bem. O eu que busca algo para si não é o Filho de Deus, porque o Filho é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e o Filho está sempre ciente de que tudo que o Pai tem é dele. O propósito de seu estudo é elevar a consciência para que esse senso de onipresença seja alcançado. Quando é alcançado, o trabalho de cura é feito com um sorriso, não com pensamentos extenuantes. Suprimento, plenitude, completude, tudo vem com apenas um sorriso. É um sorrisinho peculiar, mas é Deus, e sabe que não é nada daquilo que aparece como ser humano. Você descobrirá que 3/4 de tudo que lê sobre a verdade é esquecido quando uma vez que esse senso de Deus como a onipresença se torna aparente. Quando você começar a perceber a si mesmo como consciência, e Deus como a própria substância do seu ser, olhará para este mundo e ver tudo como uma formação dessa consciência, e portanto, como um instrumento de Deus, não do mal. Você começa a ver que onde quer que esteja é solo sagrado, e que a onipresença com você, ou a onipresença como você, tem tudo o que é necessário para a realização do momento. Seja qual for a necessidade, você encontra o realizado na onipresença que você é, nunca dependente de pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. Esse é o estado espiritual, o estado de ser capaz de olhar para cada homem e mulher no mundo e dizer: eu estou olhando para a face de Deus. Há sempre essa consciência espiritual infinita, eterna, imortal para falar como você, para agir como você, para realizar como você, mas nós nos separamos dele e assumimos o trabalho assim como o filho pródigo, filho que tentou fazer tudo com sua própria força.
Alguns indivíduos atingem tal nível de consciência espiritual que estão em plena consciência de sua verdadeira identidade e compreender que o corpo físico, assim chamado, não são eles, não é em si uma inteligência viva, mas que é um veículo ou um instrumento através do qual eles aparecem como forma. Caminhe nesta terra com um único propósito: mostrar a glória de Deus. Escolha aceitar a onipresença como a única presença. Você está escravizado por qualquer forma de carência ou limitação, infelicidade, problemas de saúde, velhice? Então você está dentro da escravidão a ela porque você não está conscientemente conhecendo a verdade. Você não está incorporando conscientemente dentro de você o reconhecimento da presença de Deus dentro de você, o poder de Deus dentro de você, a onipotência de Deus funcionando como você, a onisciência e a onipresença de Deus onde você está, em sua alma, em sua mente, em seu corpo, em seu negócio. Seja qual for o seu trabalho. Seja qual for o seu modo de vida. Seja o que for que você vá fazer, seja o que for que você é, sempre reconheça Deus como a fonte. Carregue em sua consciência uma acalme-se com os erros do mundo, porque a paz de Deus não foi dada a você por você. Em vez disso, você começa a perceber: esta é a paz e a graça de Deus que devo doar. Escolha não ser uma entrada ou uma saída para a mente carnal que Paulo nos diz não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Não seja esse homem natural que não compreende as coisas de Deus. Feche os olhos e perceba que você não está sozinho dentro do seu próprio ser. No silêncio que reina dentro, você tem acesso ao infinito. Eu, infinito, estou à porta de sua consciência e bato. Você deve abrir a porta de sua consciência e faça-a entrar. O que devemos perceber é que Deus está aparecendo como um homem espiritual, mas que agora estamos entretendo um conceito materialista de Deus e do homem. Por que Jesus mostrou ao homem que ele não deveria tentar transformar pedras em comida, embora tivesse a habilidade? Porque isso faria do homem um criador, um fornecedor, e o homem deve viver inteiramente no consciência do Espírito e deixe-lo realizar seu milagre da graça. Abrir a porta leva a uma maior atividade e paz interior. Relaxe e descanse e seja um observador enquanto eu, o Espírito de Deus em você, vou adiante de você para preparar o caminho. Isso é minha função. Para esse propósito, plantei a semente do meu ser com você. Para este efeito tenho eu o sopro de minha vida em você. Pelo menos uma vez por dia estou entrando em minha quietude interior e percebendo que não estou dando nem negando amor a ninguém. Agora sou a transparência pela qual a graça de Deus envolve todas as pessoas em todos os lugares. Eu sou responsável apenas por deixar a luz brilhar. Eu não sou responsável por fazer alguém abrir sua porta para recebê-lo. O sentido material é um sentido de separação da consciência, e só existe esse sentido no pensamento, não é uma realidade. Se você pensar em dinheiro, propriedade, boa vontade ou comércio como a manifestação externa da consciência, então as coisas terão a qualidade e a quantidade da consciência, que é infinita. Independentemente de qual situação ou condição humana possa surgir como uma experiência temporária, não teremos medo porque estamos vivendo em onipresença, sabendo que, como não temos vontade própria, não temos dúvidas que o infinito pode realizar seu plano através de nós. Enquanto você vive sua vida diária, respire silenciosamente, sagradamente, secretamente. Minha paz vos dou, não como o mundo dá. Minha paz, a paz de Cristo, eu te dou. Não se perturbe o vosso coração, nem o deixe que tenha medo. Sua função é ser uma bênção para que, onde quer que você viaje, possa conceder a graça de Deus sobre aqueles que ainda estão na escuridão. Todo mundo que entra em minha consciência tem um sinal sobre a cabeça dizendo eu, e que eu estou batendo na porta da minha consciência, implorando-me para reconhecê-lo. E quando eu faço isso, sua mortalidade evapora, e algo acontece para trazer harmonia à sua experiência. Se nos foi concedido algum grau de discernimento espiritual para que possamos contemplar o eu de cada indivíduo e recebê-lo em nossa consciência, reconhecê-lo, recebê-lo e abençoá-lo,
então transformamos nosso mundo. Aqui fora, pecado, doença, morte, carência e limitação não existem. Se você os está experimentando, você está experimentando-os em seu próprio pensamento e projetando a imagem externamente. É como uma imagem em movimento. A imagem está realmente no filme, mas é projetada na tela, e se você não sabia, você pensaria que a imagem está na tela, quando na verdade está no filme. Em nossa ignorância, pensamos que há pessoas doentes e pecadoras aqui. Não, eles estão apenas em nosso próprio pensamento. A prova disso é que quando alguém se volta para uma consciência iluminada, a imagem ou quadro se dissolve e desaparece. Para si mesmo, neste momento, diga a palavra eu, suavemente, gentilmente, eu. Esse mesmo eu no meio de você é a lei de ressurreição. Essa mesma individualidade, essa presença espiritual de Deus está trabalhando em você para ressuscitar seu corpo, sua saúde, sua família, seu amor, sua carreira. A atividade da graça pode vir como palavras e pensamentos que eu transmito a você em palavras e pensamentos. Mas eu sou. Não vivendo por essas palavras ou pensamentos, e nem você. Estou vivendo no sábado, descansando de palavras e pensamentos. Estou vivendo pela graça que produziu essas palavras e pensamentos. Eu sou vivendo pela graça, recebendo as palavras e pensamentos, sendo cheio do Espírito de Deus, e deixando-os fluir. Não pensei nas palavras e pensamentos, eu não os inventei, eu não os organizei. Eu simplesmente deixo que eles fluem do Espírito Santo através de mim. São os pensamentos e palavras de Deus que fazem a terra derreterem, e eles estão vindo através do professor. Porque é uma mensagem da graça, pessoas ouvindo ou lendo a palavra são curados ou têm suas vidas transformadas. Isso acontece repetidamente em nosso trabalho. O objetivo da vida mística é nos tornarmos observadores de Deus em ação, onde não atribuímos nada a nós mesmos, nem mesmo os bons motivos. Não temos mais desejos. Já não temos necessidades porque cada necessidade parece ser atendida antes mesmo de estarmos cientes de uma necessidade. Isso se chama viver pela graça, mas você pode viver plenamente pela graça apenas quando aquela individualidade que tem um desejo, uma esperança, uma ambição desaparece. Então a vida é vivida inteiramente pela graça, porque ele funciona para o seu fim, não seu ou meu. Podemos avaliar nosso progresso espiritual por nossas reações ao que nos é apresentado nas imagens do mundo. Por exemplo, quanto mais percebemos que o poder temporal não é poder, menos tememos a guerra ou a ameaça de guerra. Esse é um sinal de progresso espiritual. Outro está reagindo com menos horror ou medo aos pecados e doenças do mundo. Você também mostra seu próprio progresso espiritual ao perceber que o suprimento é espiritual e reagir com menos horror ou pena à aparente falta de alimentos e necessidades nos países empobrecidos do mundo. Você não apenas mostra seu progresso, mas também ajuda a remover carências e limitações. Obrigado, Pai, eu já sou. Não há nada a desejar, não há mudanças e não há ajustes necessários, não há nada a ser remendado ou consertado. A cada momento tu és minha graça, então mesmo sem que eu planeje ou pense, flui e produz o maná na medida em que é necessário, o maná de companheirismo, satisfação, alegria, dinheiro, transporte ou o que for necessário de acordo com a crença humana. O livro Nossos Recursos Espirituais são um dos mais práticos de todos os nossos escritos do Caminho Infinito. Na verdade, alguns alunos disseram que se eles pudessem ter apenas um livro do Caminho Infinito, seria esse, porque ele incorpora os princípios da vida espiritual de forma tão clara e concisa e de uma forma que não deixa dúvidas quanto à sua aplicação prática às situações cotidianas. Libere Deus de qualquer obrigação para conosco e reconheça que a única obrigação de Deus é manter e sustentar seu próprio universo espiritual. Liberte Deus. Deus não nos deve nada, mas Deus deve a si mesmo a alegria de viver livre e alegremente, expressar-se livremente, ser-se livremente, e somos os recipientes da graça de Deus.
Deus está sempre em expressão. E viverei com a palavra é, Deus é. Bom é. Vida é. Infinito é. Onipotência é. Onipresença é. Minha oração é conhecer esta verdade, não definir forças em movimento. Tudo na face deste globo foi criado com um propósito divino. Quando você entender isso, então você verá como pode entrar em um relacionamento com todas as pessoas, porque agora você não trata eles como seres humanos. Você olha para cada pessoa e coisa e diz, apenas pense, o mesmo Pai que me criou para algum propósito divino criou você também, para algum propósito divino. Então você vai entender que todos nós temos uma herança comum, uma herança conjunta, uma herança unida. Nós não somos separados seres, nem ninguém está acima de nós, exceto o Senhor que nos formou. Tudo o que eu preciso é sentir que Deus está vivendo minha vida. Aprendi a não querer mensagens para aulas, pacientes ou alunos, apenas unidade consciente. Deus é consciência individual. Perceba constantemente que a fonte de todo poder, força e sabedoria está fluindo através de você. Fim do áudio da palestra de Joel S. Goldsmith. Um abraço a todos e muito obrigado.